E aí, galera, beleza? Eu sou a Sakura Promise. E sim, eu estou completamente acabada, porque são 6h30 do domingo e esse vídeo é pra ir no ar às 11h30 na segunda-feira. Então eu preciso terminar isso aqui logo. Bom, eu tô demorando pra fazer porque a gente passou uma semana sem produzir conteúdo. A gente tirou uma microférias, onde eu fiquei completamente longe do ateliê pra dar uma limpada na cabeça. E com isso, atrasou o conteúdo. A gente sabia que era eventual que atrasasse o conteúdo, tanto que na última segunda-feira não teve um vídeo longo normal, teve um shorts pra compensar, pra não ficar sem conteúdo. E essa peça aqui, que era pra ter ido na segunda-feira passada, a gente tá correndo pra terminar ela agora. Ela tá me dando muito mais trabalho do que eu imaginei que ela ia dar. Eu achei que eu ia colocar ela no intermediário e eu vou colocar ela no avançado, porque isso aqui é difícil pra caramba pra fazer. Então, se você quiser se arriscar a fazer uma peça complexa, usando papelão Paraná, essa daqui pode ser pra você. Pra confecção dela, eu usei não só papelão Paraná, apesar de parecer um material super acessível, né? Mas eu utilizei a retífica e utilizei o aerógrafo pra pintar. Então são duas ferramentas, né, um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais caras. Então, se você quiser tentar um projeto um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais acessível, dá uma olhada na espada do Obanai, que eu acredito que eu não usei tantas ferramentas diferentes lá, mas eu usei o mesmo material de base, tá? Se você ainda não reconheceu nem pela thumb, nem eu chacoalhando isso aqui até agora, eu tô fazendo as espadas do Uzui, do Demon Slayer. O molde dessa peça já está no site para você, se você quiser adquirir. Então, se você quiser, é a sua chance. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu tô gostando demais por fazer essas peças, por mais cansada que eu esteja. Eu estou gostando bastante do resultado, das técnicas que eu consegui aplicar. Com certeza vai ser uma peça que eu vou querer pendurar na parede. Débora do passado dizendo tchau e fiquem com a Débora do futuro pra mim, mas ainda do passado pra vocês. Bom, pra começar essa peça, eu peguei o molde que tem lá no site pra vocês, se vocês quiserem, e eu preparei ele, né, porque ele vem dividido em duas partes, já que ele é maior do que uma folha sulfite, e eu preparei ele pra gente passar pro papelão Paraná. Eu tô utilizando o papelão Paraná que eu chamo de duplo, que é o papelão Paraná que tem de 2 a 3 milímetros. Às vezes vocês me perguntam, e a partir de 2 ou 3 milímetros ele costuma ser resistente o suficiente pra aguentar esse tipo de coisa. Algumas pessoas também têm dúvida se esse é o papel cinza, e não, o papel cinza e o papelão Paraná são materiais diferentes, até onde me consta. O papelão cinza, ele pode ser um pouco mais esfarelento quando você corta, e o papelão Paraná tende a ser um pouquinho mais rígido, principalmente porque conforme as camadas vão aumentando, ele vai tendo mais camada de cola dentro dele, e exatamente por causa dessa camada de cola que a gente consegue também fazer aquela técnica de modelar o papelão Paraná com água. E aproveita que eu tô nessa pausa pra fazer o vídeo pra vocês e me segue no Instagram. O pessoal que tá me seguindo no Instagram já viu vários stories sobre essas peças. Então, se você quiser acompanhar as peças que estão vindo, as coisas que estão vindo por aí, me segue lá. Depois que eu tinha todos os vários pedacinhos desenhados no meu papelão Paraná, o que são vários pedacinhos, desenhei todos com muito carinho, eu vou começar a recortar. Eu utilizei 2 imagens do maior do nosso molde para fazer a base, para fazer o sanduíche central. Depois eu usei 2 pedaços, que só é a lâmina sem o cabo, e 2 que é a lâmina sem aquele detalhe azul que tem no molde. Assim eu fiz uma escadinha, né, para criar a nossa lâmina e dar um interesse para nossa peça, deixando ela grossa o suficiente na parte de trás. Se você quiser fazer essa peça sem usar papelão Paraná, você tem que levar em consideração a grossura do material que você vai utilizar. No caso do EVA, por exemplo, você vai precisar de menos camadas se você estiver usando um EVA mais grosso, né, de 5 milímetros, por exemplo. Recortei todos os pedacinhos, primeiro eu tirei eles um por um, né, para ficar mais fácil de recortar. E dar uma pausa, porque papelão Paraná é cansativo de recortar. Aqui nós temos a Isis ajudante, que participou bastante desse projeto. Ela adora participar em tudo que eu faço e eu tenho que ser sempre bem cuidadosa para ter certeza que eu não vou machucar ela com nada que eu estiver fazendo. E o que eu fiz para passar os entalhes para a lâmina é que eu recortei elas no meu molde e risquei no meu papel. Uma coisa que eu reparei depois que as peças já estavam completamente prontas é que eu espelhei o escrito. Então, o escrito de uma das lâminas está ao contrário da outra. Eu não reparei se no anime é assim, porque as espadas são espelhadas, né? Eu não reparei se no detalhe do escrito também são espelhados. Então, se você for fazer, preste atenção para não escrever de ponta cabeça ou ao contrário, qualquer coisa que você for fazer. No caso, eu tava rushando essa peça porque eu queria terminar lá logo. E como tá em japonês, e eu obviamente não leio japonês, eu não me atentei a esse detalhe.
Ei, você que tá assistindo o vídeo e não se inscreveu ainda, essa é a sua chamada para se inscrever no canal. Se inscreva no canal para não perder vários conteúdos legais que nem esse que a gente posta toda semana. E depois que eu tinha todos eles recortados, eu vou fazer o detalhe do design, né? Esse escrito que tem na lâmina. Esse escrito que tem na lâmina fala aqui, qual que é a tradução que você viu, amor? Eu não lembro. É que era alguma coisa de demônio, não era? Não lembro. Era alguma coisa legal tá escrito aí que a gente não lembra o que é. Mas eu vou usar a minha Stylo Plus da Dremel para fazer um baixo relevo nessa peça. Você pode optar por recortar por completo esse escrito se você quiser, né? Deixar o vão inteiro, mas eu vou criar só um baixo relevo. Então eu tô utilizando uma lâmina de corte, mas bem pequenininha, só para fazer as linhas retas desse escrito. Vai com bastante delicadeza, vai com bastante mãozinha... bem firme, bem delicado. E eu vou utilizar a mesma ponta da minha Stylo, né, a de corte, para fazer o corte no meio da minha guarda, que tá aqui no meu cantinho direito, para ter a certeza que essa guarda depois vai passar no meu cabo. Mas a guarda é para outro momento. Depois que eu fiz todos os riscos com essa lâmina assim, eu vou pegar uma outra ponta, que é a ponta de gravar, para fazer as outras bolinhas e os outros detalhes. Mas eu basicamente usei só essas duas ponteiras para fazer todo esse baixo relevo. Depois, ainda com a minha Stylo, eu vou pegar uma ponta de lixar, daquelas mais menorzinhas, e eu vou dar uma desbastadinha, uma acertadinha na parte, principalmente nos redondos. Cortar o papelão Paraná pode ser complicado, ele é um material grosso, ele é um material difícil de você cortar, ele é um material duro, né? Ele tem bastante resistência. Então, para facilitar um pouco o meu trabalho, eu usei a minha Dremel para fazer o acabamento. Eu ainda vou lixar depois tudo isso, mas para ficar um pouco mais limpo esse processo, eu fiz essa pré-lixagem desses cantinhos, principalmente de todas as partes redondas. Porque eu tava com medo de o corte não ficar muito bom, eu cortei com material extra para depois poder lixar. E sim, eu tive que lixar vários pedaços desse aqui. Eu nem contei quantos foram no total. Agora eu vou pegar as minhas peças base e eu vou começar a sanduichar a minha espada. Para a base dela, como eu falei, eu utilizei duas dessa grande e eu utilizei palito de churrasco de bambu. É muito importante que seja de bambu e não de madeira compensada, porque os de bambu são muito mais resistentes. Eu tô usando a cola PVA, a cola branca extra da Tech Bond, para ter certeza que a minha liga vai ser bem forte, bem resistente. E olha, ela ficou bem forte, bem resistente. Deve ser uma das peças que eu fiz que mais parece sólida de pegar. Uma peça que é gostoso de manusear ela parece mesmo, ela tem peso, ela parece uma espada, assim. Ficou muito legal o resultado final e eu tô bem satisfeita, por mais que ela não esteja completamente pronta ainda, com o que eu estou fazendo. Eu vou espalhar essa cola branca em toda a minha peça e aí eu vou colocar meu palito. Para fazer a parte do cabo, eu vou entrar um pouco na emenda, eu não vou deixar a emenda certinho, eu vou cavalar um pouco a emenda da onde vai o meu palito, né? E depois eu vou colocar palito extra no cabo todo. Eu coloquei o restinho de palito ali no meio, mas o que importa é os palitos das bordas, para ter certeza que a minha peça vai estar toda estruturada. E aí eu passo mais um pouquinho de cola do outro lado, para ter certeza que ela vai ter liga, e eu vou fazer o sanduíche. E para ter certeza que esse sanduíche vai ficar bem bonito, eu vou roubar todos os prendedores de roupa da lavanderia para prender essas peças bonitinho enquanto elas secam. É muito importante que no tempo todo de secagem dessa peça ela esteja muito bem presa e amarrada, para que a liga fique bem firme. 24 horas depois, a gente vai soltar esse nosso sanduíche de papelão Paraná e a gente vai ter a nossa base. Já aqui, já tá bem resistente. Agora, eu tenho esse monte de peça que eu preciso fazer meu quebra-cabeça. Para agilizar o meu trabalho, eu vou colocar os pedaços que são em cima das peças que vão ser sanduichadas depois. Só para ficar um pouquinho mais rápido para mim. E aí, eu vou começar a colocar também as partes menores em cima da base. Então, no caso, eu tô colocando essas duas partes que são só a lâmina, mas eu também vou aproveitar para já deixar colado todos os cabos que são dobrados, né? E todas as guardas que tem que ser duplas. Assim, quando eu for colar eles, eu já tenho o meu trabalho um pouco agilizado. Então, eu vou colar agora a parte onde só tem o pedacinho da lâmina com a escritura e tô deixando agilizado, como eu falei, a parte do cabo. Depois que tudo já estava colado, tem mais coisa para colar. Eu tô pegando tirinhas de papel, um papel um pouquinho mais duro do que a sulfite, uma gramatura um pouquinho maior, e eu vou colar na parte de baixo, entre a guarda e o cabo da lâmina. Eu vou colocar primeiro um papel
que seja da largura desse espaço que tem aí, e depois eu vou colocar um pedacinho de papel mais fino, mais próximo da guarda. Como o papel é mais grosso, eu não dou mais do que 2, 3 voltas com esse papel para ficar do tamanho que eu preciso. E agora eu acho que é a última coisa que eu precisava colar. Mentira, tem todos os detalhes da guarda. Para fazer todos os detalhes da guarda, eu peguei de novo aquele papel mais durinho, o mesmo que eu usei para fazer os acabamentos da guarda, e eu vou fazer todos os detalhes igual tá no molde. Então eu recortei no molde e vou passar. Eu vou precisar de 4 de cada um desses, então eu dobro o papel para agilizar meu trabalho. São pedacinhos bem pequenininhos de recortar, são pedacinhos meio chatos. Então vai devagarinho com uma tesourinha que você consegue recortar todos os pedacinhos. Se você tiver alguma presilha daquelas de costura para poder segurar o seu papel, é ótimo para você não perder os pedacinhos que você está recortando. Aí, para colar, eu utilizei de novo a cola branca da Tech Bond e eu passo um pouquinho só de nada e colo os meus pedacinhos de acordo com o design do meu molde que está ali do meu lado. Agora que já tá tudo colado, eu vou de novo agarrar a minha Stylo Plus, de novo com a lixinha de madeira, dessa vez aquela um pouquinho mais gordinha, e eu vou lixar tudo a minha lâmina. Vai demorar bastante e vai fazer muita sujeira, mas foi extremamente satisfatório ver tudo isso lixado. Ah, você pode ver também que o cabo tem aquela tirinha vermelha. Para fechar o buraco que tinha sobrado tanto no cabo quanto na parte de trás da lâmina, eu usei aquela misturinha de massa de EVA misturada com massa de biscuit, porque aí fica um pouquinho mais prático para mim. Eu tô lixando também esse dentinho que a gente colou, né, que é a parte da lâmina de fora, para ficar com uma transição um pouquinho mais suave, né. Foi um processo assim de uns 2 dias lixando tudo e bem cansativo, tá? Ah, uma coisa que eu não comentei com vocês foi como eu fiz para colocar a guarda. Eu não sei porque eu não gravei isso, se eu gravei deve ter ficado perdido em algum lugar, mas para colocar guarda você coloca antes de colocar o cabo. Só com a base do cabo, você vai fazer o buraco do tamanho que você precisa, você vai passar a guarda e depois você vai colar em volta a grossura do cabo, que são mais 2 papelões Paraná de cada lado. Assim você trava a guarda dentro da sua peça sem precisar fazer um buracão nela ou nenhuma emenda. Depois que eu já tava com tudo meio que no lugar, eu fiz o buraco que vai na parte de baixo do nosso cabo. Porque essas espadas são presas numa correntinha, né? Como eu não tinha feito o buraco antes, eu peguei de novo a minha Stylo. Primeiro eu utilizei uma ponta de furar mesmo, né? Uma brocazinha para fazer o furo inicial. Depois eu peguei essa outra ponteira que é um pouco mais dura, que é uma ponteira de pedra, e utilizei ela para fazer o furo inicial. Com bastante cuidado você consegue atravessar para o outro lado. Só não toma susto que vai aparecer uma hora que tá queimando, é porque a broca tá rodando muito forte dentro do papelão Paraná, faz algumas pausas que você consegue furar até o outro lado. E depois eu fui com a broca de madeira para fazer o acabamento e deixar o tamanho do buraco do jeito que eu queria, né? Depois que eu tava satisfeita com o quanto eu tinha lixado a minha peça, eu vou começar a fazer camadas de cola branca como primer. O rabinho do gato é um extra, um charme especial para deixar a sua peça com bastante pelinho quando ela secar. Eu fiz algumas camadas de cola branca, porque o papelão Paraná suga bastante a cola. Então vai com paciência, passa, espera secar, passa, espera secar. No meio do caminho eu cheguei a lixar umas 2 vezes, para ter certeza que a minha peça ia ficar com uma textura bem legal. E ela quer muito participar no que eu estou fazendo. Eu repito o mesmo processo nas 2 lâminas. Agora eu vou passar tinta preta em toda a minha peça. E eu quero ressaltar aqui que apesar da filmagem de eu lixando a minha peça tenha sido só, sei lá, 1 minuto, eu levei tipo uns 2 dias, 3 dias para conseguir lixar essas 2 peças inteiras. O processo de lixar essa peça foi o mais trabalhoso, subiu muita poeira e por causa de momentos que nem esse, foi que eu subi essa peça pro avançado. Porque são esses detalhes que acabam fazendo diferença na qualidade da peça no final, e esses detalhes também criam dificuldades para quem está iniciando conseguir acompanhar um tutorial que nem esse. Mas você consegue utilizar técnicas mais simples que eu já mostrei em outros vídeos para confeccionar essa mesma peça, só não vai ficar exatamente com o mesmo acabamento que eu tô apresentando para vocês agora. Eu tô passando tinta preta em tudo, porque a tinta preta vai ajudar a mostrar as imperfeições e porque ela ajuda a dar uma ótima cor base para toda a minha peça. Depois que a minha tinta preta estiver completamente passada na minha peça, eu vou vir com uma lixinha de madeira e vou lixar toda a minha peça por cima. Ela vai ficar com essa textura. Tá vendo que ela parece cinza, umas partes vai começando a aparecer o papelão embaixo? As partes que já começam a aparecer o papelão, quer dizer que não está precisando de mais material, e as partes que ficaram escuras são partes onde estão precisando de mais material. Então eu posso adicionar primer só nessas partes para fazer com que a minha peça fique lisa. Por isso é muito importante uma cor base quando você pretende fazer uma lixagem depois,
para obter uma peça lisa, porque você consegue ver onde está precisando e faltando material. Aí agora eu levei lá para fora e eu tinha passado uma cor de tinta preta da Tech Bond em toda a minha peça para que ela ficasse por igual. E eu quero fazer aquele detalhe, ela tem uma lâmina, uma pintura diferente, né? Analisando um pouco as diferenças entre o mangá, o anime, ilustrações oficiais que não necessariamente sejam de mangá ou de anime, de boneco, essas coisas, eu acredito que essa lâmina tem uma técnica chamada damasco, onde você faz metais de cores diferentes para fazer uma textura na sua lâmina. Por isso que às vezes ela parece que tem aquele ondulado, para tentar reproduzir um pouco a ideia do damasco, mas sem fazer as ondas que só estão presentes no anime, até onde eu vi. Eu vou fazer uma técnica de sombreada na lâmina, para tentar emular a diferença de cor sem ficar com aquela ondinha. Eu não acho muito... Eu achei que o jeito que fizeram a ondinha no anime não ficou muito bonitinho. Se era para ser um damasco, ele ficou um damasco meio cartoonizado. Por isso eu vou optar por fazer assim. E para conseguir fazer isso, eu tô mascarando a parte onde eu não quero pintar da minha peça. Eu vou mascarar todo o meu cabo, toda a guarda e parte da minha lâmina, porque eu vou lá fora aplicar tinta spray para fazer essa ponta, né, da lâmina com um prateado bem vivo. Eu vou usar tanto o prata da Tech Bond quanto o cromado da Tech Bond e eu quero fazer um degradê, por isso que eu vou utilizar o aerógrafo. Aí eu aplico primeiro a tinta prateada, espero secar e depois eu venho com o cromado por cima e vou espirrando devagarinho para ele criar esse degradêzinho bem chublebs. Depois eu tirei a fita e refiz o processo suavemente, só para ter certeza que ela não vai ficar uma marca. Agora, para ter certeza que a nossa pintura vai dar um salto, eu agarrei o meu aerógrafo. Eu não sou especialista em aerógrafo, eu entendo razoavelmente do aerógrafo, mas eu ainda acredito que eu sou bem iniciante. Mas como muitos de vocês me pedem conteúdo sobre aerógrafo, eu estou pensando, né, estou preparando um vídeo para vocês sobre tudo que eu sei sobre aerógrafo. Não é muita coisa, mas se ajudar alguém eu já fico feliz. E eu vou utilizar o aerógrafo para fazer essa pintura porque eu consigo um degradê que com o pincel ia ser muito demorado que eu fizesse. Então aqui eu tô montando meu aerógrafo bonitinho, tenho certeza que ele tá funcionando. Tô aproveitando o aerógrafo para também tirar a poeira do teclado. Ele vira um aspiradorzinho de ar, muito bonitinho. E aí é assim que a minha lâmina ficou depois que eu mascarei ela e trouxe pra dentro. Aí eu vou pegar a tinta preta. Eu tenho uma tinta preta pré-diluída aqui que eu comprei, mas eu não gostei muito do resultado dela não. E eu vou misturar com a minha própria receita de tinta, que eu misturo tinta com Vidrex, para conseguir uma consistência que eu gosto, uma opacidade também da tinta que eu esteja satisfeita. Tá vendo que tá pintando muito mais fácil. E agora eu vou arrumar esse degradê do prata que eu apliquei pro preto da lâmina utilizando o meu aerógrafo. Como essa minha tinta não tem uma opacidade muito grande, eu preciso ir com cuidado e várias camadas para ter certeza que ela vai ficar do jeito que eu quero. Mas devagarinho eu consigo construir cor para que ela fique na opacidade e no jeitinho que eu quero. Então eu fui aos poucos com o aerógrafo, construindo essa curva do jeito que eu queria. Eu fui e voltei com o preto algumas vezes, até estar completamente satisfeita. Eu quero quebrar todas essas linhas que tem e fazer com que essa curvatura e essa saída de uma cor para outra fique bem orgânica. Depois que eu tô satisfeita com o preto, eu vou pegar amarelo. E eu vou fazer uma lavagem de cor, um wash de cor por cima. Mais ou menos igual que a gente fez na pintura da granada da Jinx. Esse wash de cor, ele vai fazer com que esse amarelo exista na peça, mas ele não seja uma linha pintada. Ele vai ser mais um brilho na minha peça. E é assim que eu fiquei satisfeita com a minha pintura. Para fazer o amarelo, eu também fiz algumas passagens, por mais que ele seja um wash, né? Eu quero que ele fique predominante no meio e depois ele suma, como se ele fosse uma luz, sabe? Que vai ficando mais transparente nas bordas, um pouquinho mais opaca no meio. E aí eu fui colocando amarelo e colocando preto, até que eu estava completamente satisfeita com esse degradê de cores. Depois que eu finalizei a lâmina, a próxima coisa que eu fiz foi pintar esse entalhe que a gente fez, né, com a escritura. Como a minha tinta prateada tinha morrido e eu descobri isso da pior forma possível, eu utilizei o cromado da Tech Bond. Se você não conhece essa técnica, ela é muito prática, principalmente para quando você precisa fazer pequenos detalhes assim, que é espirrar a tinta spray na própria tampa dela até ela fazer uma pocinha de tinta. E aí você consegue pegar com o pincel e pintar. Além de ser uma técnica muito prática, o bom é que o meu prateado ficou igual o prateado na ponta da minha lâmina, o que fica muito bonito visualmente falando. Eu peguei um pincel bem fininho para fazer esses detalhes, deu um pouquinho de trabalho,
mas deu um resultado muito bonito. Eu acho que ficou com uma carinha bem profissional, vamos dizer assim, né? Bem acabada, na verdade. Depois disso, eu preparei uma tinta verde com um tom um pouquinho mais puxado pro escuro, um tom mais fechado, e eu passei no cabo da minha peça. Eu passei nos 2 cabos da minha peça e reservei o resto da minha tinta verde, porque é a mesma que eu vou passar na borda da minha guarda. Depois da primeira mão, né, das primeiras mãos de tinta verde passada, eu vou começar a pular aqui e ali na minha pintura. Eu vou pintar tanto a parte de baixo do meu cabo, a finalização, com dourado, assim como todos os detalhes na parte de dentro da guarda. As partes que são embaixo do relevo da minha guarda vão ficar todas em dourado, assim também como o pezinho da minha guarda, aquela parte que eu fiz com papel. Essa é uma parte bem complicada de mostrar pra vocês como é que é feita. Os ângulos pra filmar essas partes são horríveis, mas o que vocês têm que saber é que eu usei um pincel fininho e fui com bastante delicadeza para conseguir fazer todas essas partes. Depois que os dourados já estavam pintados, eu fiz 2 tons diferentes de vermelho, no qual eu usei para ajudar, para dar profundidade nas minhas peças. Passei os vermelhos nos raios que saem em direção, né, os riscos que saem em direção à lâmina para ponta, e depois eu completei de novo com o meu verde na borda da minha guarda. Eu não tenho certeza ainda nesse ponto que eu tô gravando para vocês, eu não finalizei a peça ainda, então eu não sei se eu vou aplicar algum envelhecimento para ajudar a definir todas essas linhas, né, ou se só a pintura final vai estar boa o suficiente, mas você sempre pode aplicar uma camadinha de envelhecimento ali, um betume no cantinho, para fazer com que todos os detalhes e inscrições e coisas assim saltem mais aos olhos. E o último detalhe que eu estou ansiosa para fazer, mas que eu sei que vai ficar muito legal, é fazer todo esse trançado que tem no cabo. Esse trançado que tem no cabo provavelmente tem um nome tradicional japonês, no qual eu desconheço, mas eu sei que eu sempre achei um detalhe muito bonito nas peças, então eu vou pegar uma fita, um pedaço de tecido vermelho. Meu último recurso, se eu não estiver satisfeita com nenhum desses dois, vai ser o EVA, e vocês estão descobrindo junto comigo qual deles eu escolhi, e eu vou trançar eles seguindo um padrão que parece complexo, mas que na verdade é só você ficar passando, dobrando, passando e dobrando, passando e dobrando, até chegar no final. Para fixar, eu vou utilizar alguma das magníficas colas da Tech Bond. Se for o EVA, provavelmente vai ser a Super Cola. Se for tecido, deve ser a T6000 ou também a Super Cola, se eu achar que não vai vazar pro outro lado do tecido e deixar ele manchado. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e foi assim que ficou a nossa peça. E para você que quer apoiar o canal, você pode se considerar se tornar um polvinhos. Polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. Então dá uma olhada aqui embaixo no botão Seja Membro. Clica lá e dá uma olhada. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos que vão aparecer em algum lugar da tela, que ajudam a gente a criar conteúdo na internet. Vocês são muito especiais, vocês fazem bastante diferença pra gente. Bom, gente, a Débora do passado aqui de volta para agradecer você que assistiu o vídeo. Siga com algumas imagens de como ficou a peça pronta. Muito obrigada, beijo e até a próxima!